Maranata, a paz do Senhor. Eu falei a paz do Senhor num lugar e o pessoal falou, ué, pentecostal agora? Mas a paz do Senhor é tão bonitinho, né? Um dia eu estava no meu escritório, na ocasião eu trabalhava no Rio de Janeiro, eu sou carioca, ninguém é perfeito, cada um tem seus problemas. E lá, tem carioca aí? Levanta a mão. Poucos, né? Baixíssimo risco de ser assaltado. Gente, eu estava lá no Rio de Janeiro, eu recebi uma ligação inusitada. O telefone tocou, eu atendi. Aí do outro lado da linha mandou assim, ó, a paz do Senhor. Eu, eita, não é adventista não. Adventista fala Maranata e olhe lá, é no tranco. A paz do Senhor deve ser irmão da igreja pentecostal. Com a força que veio, com a força que eu devolvi. Mandou a paz do Senhor, eu falei, a paz do Senhor, ainda emendei um varão. Paz do Senhor, varão. É o pastor Dudu que está falando? Sou eu mesmo. Pastor Dudu, eu sou presidente da Assembleia de Deus. Os membros da minha igreja acompanham o seu estudo da lição da escola sabatina. E eles que me disseram que eu deveria ligar para o senhor para convidá-lo para vir pregar em nossa igreja. Qual a sua igreja, pastor? Assembleia de Deus, tenho 18 mil membros aqui no Pará. Eu falei, pastor, tu sabe que eu sou adventista? Ele falou, sei, mas tu prega igual pentecostal? Então vem aqui que a gente quer te ouvir. Eu falei, tá bom, pastor, vou encarar isso aí como elogio. Ele me mandou a passagem aérea, eu fui, e que experiência legal. Foi um culto de segunda-feira à noite, tinham 2.000 membros presentes no culto da segunda noite. E vou te falar uma coisa, eu falava forte aqui, eles respondiam mais forte aí, eu falava amém, eles glória a Deus, eu falava aleluia, ele fala a Deus. E eu vou te falar, quanto mais forte eu falava, mais forte ainda a congregação se pronunciava. Que culto empolgante, mano. Era para me falar 30 minutos, eu falei 1h30, tamanha empolgação. Foi uma experiência muito legal. O que eu não sabia, eles estavam transmitindo por uma rede de televisão que eles possuem. Eu não sabia da existência dessa rede de televisão. E a semana inteira, lá na cidade, utilizando o canal próprio da igreja, eles anunciaram, pastor Dudu vai estar aqui, líder de jovens da igreja adventista, lá do estado do Rio de Janeiro. Na ocasião eu trabalhava no Rio. E o que eu não sabia é que este anúncio gerou o seguinte quadro: uma quantidade significativa de adventistas dentro do culto da Assembleia de Deus naquela segunda-feira. Um montão de adventista infiltrado. Aí preguei, o culto foi muito legal, foi uma bênção. No final eu fui para a porta para cumprimentar as 2.000 pessoas com a paz do Senhor. E eu vou te falar, eu comecei empolgado. Paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Mano, lá pela 100 eu já estava cansado, eu comecei a redormir. Senhor, 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 paz, paz, paz. Quando eu estava terminando a fila, eu falei assim, vou recobrar o ânimo aqui, vou fazer completo, a paz do Senhor. Aí comecei de novo, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. E os últimos da fila eram os adventistas e eu não sabia. E veio o primeiro deles, sem que eu soubesse, eu mandei a mão assim, falei, a paz do Senhor. Aí ele, eu sou adventista. O adventista não pode a paz do Senhor? Ele falou, e pode? Aí eu falei, eu não sei o que tu quer para a tua vida, eu quero a paz do Senhor, se tu quer o conflito do inferno é contigo, irmão. Ele falou, não, pastor, eu prefiro a paz do Senhor. Então aí eu cumprimentei todo o restante do povo adventista com a paz do Senhor. Quem deseja a paz do Senhor nessa manhã, diga amém. Amém. É a paz que excede todo entendimento. Jesus Cristo disse, deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Paz para o mundo, ausência de conflito. Paz para o servo de Deus. O mundo está desabando, a polícia correndo atrás de você, mas você está com seu coração sossegado, porque Ele está no controle de todas as coisas. É a paz que excede todo entendimento. Enquanto todos se apavoram, você confia no Senhor, entrega teu caminho a Ele, porque o mais Ele fará.
Confiança total, não importa do jeito que termine, se eu terminar junto com Deus já está bom. É assim que funciona. E sabe de uma coisa? Eu desejo que essa paz você encontre ao longo dessa semana. Por isso, além de te cumprimentar com Maranata, por isso eu começo te cumprimentando com a paz do Senhor. Aproveita e dá um abraço bem gostoso no seu irmão, fala que a paz do Senhor inunde o seu coração. Pode abraçar, aproveita que está com desodorante aí, ó, renovado. Agora me deixe orar com você. Vocês oraram por mim, agora eu quero orar por vocês. Já vai deixando a Bíblia aberta no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Em algum momento nós vamos usar este que vai ser um dos muitos textos que estudaremos nessa manhã. 1 Samuel 16 vai ser o nosso ponto de partida. Ore comigo. Paizinho querido, muitas expectativas foram criadas sobre essa semana de oração, mas eu quero te dizer que essas expectativas não giram em torno de mim, elas giram em torno da tua atuação em nosso meio. Nosso coração está aberto à tua palavra também, e nós sabemos que tu tens algo muito especial reservado para a vida de cada um de nós. Nós precisamos sair daqui com a fé mais fortalecida, com essa angústia minimizada. Nós precisamos sair daqui com paz que excede todo entendimento no nosso coração. Precisamos sair daqui com o nosso casamento restaurado, nosso lar restituído. Precisamos sair daqui com um melhor entendimento de como educar os nossos filhos, de como estabelecer laços de relacionamento mais fortes, mais sadios, mais próximos. Precisamos sair daqui lidando melhor com a nossa sexualidade, com os nossos desejos. Precisamos sair daqui, ó Deus, aprendendo que somente em Ti obteremos tudo aquilo que não conseguimos por estarmos tentando sozinhos. E queremos muita iluminação. Não estou te pedindo inspiração, não. A Tua palavra já é inspirada. Eu não quero um sermão inspirado, eu quero um sermão iluminado pelo Teu Espírito para compreender aquilo que inspirado foi. Abra o nosso entendimento e abençoe não somente nós que nos encontramos aqui, mas todos os nossos familiares, aqueles que também estão conosco conectados através da internet, que estão escutando ou ainda ouvirão futuramente esta gravação, que Teu Espírito se mova como só o Senhor sabe, como só o Senhor pode. Só te peço uma coisa, aliás duas. Primeiro, dá-nos o privilégio de ter o nosso nome nesta manhã confirmado no livro da vida. Em segundo lugar, que todos nós terminemos este culto dizendo, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que seja essa a realidade de todos nós, te clamamos em nome de Jesus Cristo e Teu povo lindo diz, amém. Deus vai abençoar você, quem crê nisso diga amém. Amém. Quem aqui ainda tem o privilégio de ter sua mãezinha viva? Mãezinha é um privilégio, né? Se você já a perdeu, Papai do Céu conforte o seu coração, porque é um buraco que nunca se fecha. E sabe de uma coisa? Eu tenho 49 anos de idade, eu tenho 2 filhos, o Lucas e a Larissa, e até hoje eu ligo para minha mãe para dizer o que eu faço ou deixo de fazer. Amém. Acho que isso faz parte do contexto honrar pai e mãe, porque se você honra a tua mãe e pelo menos diz para ela o que você faz, anda ou deixa de fazer, eu acho que é o mínimo, porque afinal de contas é um vínculo que não se rompe. Você tem ex-mulher, mas você não tem ex-mãe. Mãe é um vínculo que não se rompe. Você tem ex-mulher, mas você não tem ex-filho, ex-filha. Existem vínculos que não se rompem. E se eu devo honrar a minha mãe, eu acho muito justificável você, independente da tua idade, maturidade, no mínimo ter a decência de fazer uma ligação para ela, no mínimo ter a decência de falar o quanto a ama, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, no mínimo. É o mínimo, mano. Eu tento praticar isso, e tenho praticado, e tem sido muito bom para mim. Especialmente porque a minha mãe, ela veio de uma vida muito difícil, e ela nunca escutou a palavra amo você, e ninguém dá aquilo que não tem. E eu só fui ouvida dos lábios da minha mãe que ela me ama quando ela aceitou Jesus como Salvador e eu a batizei.
A partir de então eu passei a escutar. E ela parece que quer recompensar o tempo perdido, todo dia fala 2, 3, 4, 5 vezes, filho, eu amo você, eu amo você, eu amo você, eu amo você. Mas você está tentando recuperar o tempo perdido? Uma vez basta. Não, filho, mas eu quero dizer mais de 5 vezes, me aguenta. Tá bom, sem problema, minha mãe é uma gracinha. E aí, eu estava pregando um outro dia na igreja, e algum irmão ficou incomodado com alguma coisa no meu aspecto físico, e ele falou assim, pastor, o senhor está ficando careca, né? Eu falei, irmão, repara bem, né? Espero que você tenha prestado atenção no sermão, tanto quanto prestou atenção na minha careca, irmão. Eu falei, não, eu prestei atenção nos dois, pastor, mas eu acho que você está ficando careca, está caindo muito teu cabelo, né? Eu falei, tá, então eu vou te dar um presente. Como assim presente? Eu vou te pagar um implante capilar. Eu, como é que é? Vou te dar de presente um implante capilar. Aí você está de brincadeira comigo, né? Não, estou falando sério, pastor. Eu sou sócio de uma clínica tal, que não sei o quê, que não sei das quantas e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O senhor quer? Aí eu falei, mano, de graça tem injeção na testa. E dessa vez vai ser literal, tu vai dar injeção na minha testa mesmo? Eu falei assim, tá, eu aceito. Aí todos os procedimentos tiveram que ser feitos, exames, etc, etc. Aí, obviamente, como um bom filhinho, eu liguei para minha mãe. Fala, mãe. Fala, filho, beleza, beleza, tudo bom, tudo bem. Mãe, vou fazer uma cirurgia. Primeira coisa, ela, tu tá doente? Eu falei, não. Então, para que tu vai operar? Eu vou fazer implante capilar. Minha mãe é uma pessoa muito simples. Ela, o que é isso? Mãe, eu vou tirar a mudinha aqui do lado e vou plantar aqui em cima, que está caindo. É igual plantar grama, tira de um lugar e põe no outro, para o seu entendimento. Aí ela falou, não. Quanto tempo demora essa cirurgia? Mãe, como é feita fio a fio, vai demorar aproximadamente umas 9 horas. 9 horas de cirurgia? Eu falei, Sem você estar doente? Eu falei, Vai fazer não. Eu, como é que é? Não vai fazer essa cirurgia. Você não é pastor? Eu, eita. Tá, mãe, o que tem a ver ser pastor com a cirurgia? Tudo a ver, meu filho. Você é pastor e você prega sempre que as pessoas precisam aceitar a vontade de Deus. Se as pessoas precisam aceitar a vontade de Deus, é da vontade de Deus que o teu cabelo esteja caindo, então aceita a vontade de Deus, você é lindo do jeito que Deus permite você ser, e você vai ser lindo careca também. Aceita a vontade de Deus, meu filho. Eu, eita, não esperava que ela vinha com a voadora com os 2 pés no peito, né? Eu falei assim, cara, eu não vou ficar discutindo com a minha mãe, né? Não vou ficar batendo boca com a minha mãe. Eu falei, tá bom, mãe. E ela disse assim, você é lindo do jeito que está. Eu falei, tá bom, mãe. Obrigado. Continuei a conversa, mudei de assunto, fiquei com aquilo entalado, mas falei, cara, eu não vou bater boca com a minha mãe, mano, não vou. Conversa vai, conversa vem, na mesma ligação. Oh, Deus maravilhoso que age. Na mesma ligação, ela falou assim, filho, estou com um problema. Qual é, mãe? Eu preciso da sua ajuda para resolver esse problema. Mãe, se eu puder te ajudar, será um prazer. Qual é o seu problema? Mãe, fala, pode falar. E ela me disse, filho, o meu dente da frente caiu. Eu, olhei para o alto assim e falei, valeu, Jeová. Caiu, mãe, que coisa, hein? Pois é, filho. E os outros estão moles também, e eu preciso arrancar os demais e fazer implante dentário, filho, ficou muito caro. E, filho, eu não sei o que fazer, você pode me ajudar? Eu falei, não. Como você não pode me ajudar? Não. Você precisa se contentar com a vontade de Deus, mãe. Se Deus quer que os teus dentes caiam, fica banguela, mãe. Você vai ser linda, banguela. Aceita a vontade de Deus. Ela parou, ficou quietinha do lado de lá e eu comecei a rir, né? Fiquei aqui só comemorando. Se Deus quisesse que a senhora tivesse dente, mãe, eles não caíam. Aceita, banguela, você é linda. Ela falou assim, tá bom, filho, coloca teu cabelo e me dá meus dentes.
Eu plantei a minha muda aqui e ela colocou os dentes dela lá. E a gente está feliz da vida. Mas como é que é mãe, né? Ninguém nesse mundo deseja mais a minha felicidade do que minha mãe. Ninguém nesse mundo quer o meu bem-estar mais do que a minha mãe. Se ninguém mais quiser olhar para mim, ver minha cara por algum erro que porventura eu vier a cometer, a única pessoa no planeta que vai me receber de braços abertos, independente do que eu tenha feito, minha mãe. Ela me ama incondicionalmente, impressionante. Às vezes eu faço um teste e ligo assim para minha mãe do lado dos amigos, né? Eu falo assim, cara, fala mal de mim, me regaça, vai, tal, não sei o quê. E eu estou no viva voz, mãe, eu estou aqui com os amigos aqui e tal, estou tendo alguns problemas e tal, não sei o quê, não sei o quê. Aí os caras viram e falam assim, teu filho é feio. Ela, feio nada, feio é você, filho do Satanás. Ela parte para cima, mano, com força. Ninguém nesse mundo me ama mais do que a minha mãe. E sabe de uma coisa? Eu te contei essa história para tomar como ponto de partida uma declaração em Atos dos Apóstolos, que para mim ela é muito forte, fala muito no meu coração. Na página 54 de Atos dos Apóstolos, a Ellen White diz assim, se nós, que somos pais, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, nosso Pai Celestial tem muito mais vontade em nos proporcionar o seu Espírito do que tem os pais da terra vontade em beneficiar seus filhos. Traduzindo é o seguinte, a minha mãe quer muito o meu bem, daria tudo por mim, inclusive sua própria vida, eu não tenho dúvida. Mas com mais vontade encontra-se Deus em me conceder o seu Espírito do que a minha mãezinha em me dar boas coisas. Você compreendeu isso daí? Nós, quando nos tornamos pais, a gente quer ver o bem-estar dos filhos mais do que o nosso próprio bem-estar. Se o filho está doente, a gente chega a orar que a doença dele passe para mim, que a enfermidade dela passe para mim. Nós oramos desta forma. Se tiver que ficar sem alguma coisa para beneficiar os nossos filhos, é assim que como pais nós agimos, porque nós amamos os filhos mais do que a nossa própria carne. E Deus está me dizendo que o desejo dele em me dar o Espírito Santo é maior do que o desejo da minha mãe em me abençoar. E olha que minha mãe me ama pra caramba, olha que minha mãe quer me dar coisas boas ao máximo, mas o desejo de Deus é muito mais forte, é muito maior. E se por acaso uma mãe vier a se esquecer do seu filho, Deus diz, eu não me esquecerei de ti. Por que que Deus está tão interessado em me conceder o Espírito Santo? A propósito, o Espírito Santo é o que Ele mais quer me dar, diz a profetisa no Atos dos Apóstolos, na página 54. É o que mais Deus deseja conceder ao ser humano, poder do Espírito Santo. E aí nós temos um problema. Sabe por quê? Porque você acha que bênção é pegar o green card. E é. Você acha que bênção é a sua regularização documental. E é. Você acha que bênção é a cura do câncer. E é. Você acha que bênção é arrumar um emprego legal e uma estabilização ao ponto de ajudar o pessoal lá no Brasil, que são os teus parentes. E é. Só que Deus te deseja te dar algo com maior prioridade do que aquilo que você quer receber. Prioridade de Deus. Dar-nos o poder do Espírito Santo. Prioridade nossa, sucesso financeiro, carro zero, documentação regularizada, situação de saúde estável. Você tem uma lista de critérios como sinônimo de bênção e Deus tem uma lista de critérios como sinônimo de bênção. Se você ora e diz, Senhor, me abençoa, Ele, opa, vou te dar meu espírito, enquanto na sua cabeça, bênção é outra coisa.
O quanto você tem orado pelo poder do Espírito Santo? Porque já que é o que Deus mais quer dar ao ser humano, no entanto, é aquilo que a gente menos pede. Você já reparou que o que Deus mais quer dar é o que você menos pede? Você já orou hoje pelo poder do Espírito Santo, pelo batismo do Espírito Santo? Esta semana você orou, você clamou pelo batismo do Espírito Santo, você clamou por alguém que estava enfermo, você clamou por uma situação financeira específica, você clamou por alguém que está com dificuldade em relação ao documento, você clamou por alguém que sofreu um acidente, e tudo isso é válido, mas o que Deus mais quer te dar não é o que você está pedindo. O que Deus mais quer te dar chama-se poder do Espírito Santo, porque Ele, Deus, enxerga isso como uma prioridade acima de todos os itens da tua lista. A lista número 1 de Deus em conceder bênçãos para os seus filhos. Poder do Espírito Santo. O que mais Deus quer dar é o que menos a gente pede. Que incompatibilidade tremenda nesse relacionamento. É igual um casamento que dificilmente funciona, porque a prioridade da mulher é uma, a prioridade do homem é outra, e quando eles vão viver debaixo do mesmo teto, há um conflito destas prioridades, e a nossa vida espiritual tem sido um constante conflito, porque o que mais Deus quer dar é o poder do Espírito Santo, é o que você menos pede, porque prioridade para você em termos de bênção são outras coisas que ocupam a tua lista. Percebe porque você tem tanta dificuldade espiritual? Você não está harmonizado com a prioridade divina. Você está harmonizado com a tua prioridade. Daí o caos espiritual se instala, aí daqui a pouco você começa a pensar, nossa, Deus não me escuta, nossa, Deus não me atende. Não, só há uma diferença de prioridade. O que você está pedindo não é o que é prioritário para Deus outorgar a você, é só uma divergência em questão da lista de prioridades. Por que Deus está tão interessado que eu tenha o Espírito Santo? Porque a minha vida só vai ser cheia de significado quando eu estiver cheio do Espírito Santo. Isso vai me trazer muito mais significado do que se eu tiver com o bolso cheio de dólares. E sabe, o poder do Espírito Santo é o que a igreja carece para ser aquilo que foi planejado para a existência dela. O poder do Espírito Santo é algo que está faltando para lubrificar o relacionamento do teu casamento, que anda tão inóspito, tão difícil, tão conturbado, a tua família que está por um fio, o teu lar despencando, a sua fé desaparecendo, sua vontade de Deus simplesmente sendo consumida pelas dificuldades da vida. Tudo o que você precisa é o que você menos pede. Poder do Espírito Santo. E se você observar o quadro apresentado em 1 Samuel, no capítulo 16, verso 14, é um quadro trágico, porque nós estamos falando do primeiro grande rei de Israel, nós estamos falando de Saul. Saul, o homem que foi escolhido depois do povo rejeitar o sistema teocrático de governo. No sistema teocrático de governo, a nação de Israel não teria um rei. No entanto, Deus os governaria por intermédio da voz do profeta. Eles não aceitaram um governo invisível de Deus. Eles queriam um rei capaz pelo fato deles poderem enxergar. E aí, Deus então fez uma concessão. A concessão chamou-se Saul. Samuel ficou até chateado e foi argumentar com Deus, e Deus disse: Samuel, fica triste não, porque eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Eu tinha escolhido você para ser o meu porta-voz, mas eles querem um homem para regê-los e não a mim. Rejeitaram a mim, Samuel, não a você. Eles querem ser iguais às outras nações quando eu pedi para ser diferente. E Deus então, pela dureza do coração daquela nação, permitiu que um rei fosse eleito sob a condição de ser um homem segundo o coração de Deus, de ser um homem cheio do Espírito de Deus, e o escolhido naquela ocasião era muito adequado, sim senhor. Deus não errou na escolha. Deus escolheu um homem chamado Saul. Dos ombros para cima, não havia quem sobrepujasse a beleza daquele homem chamado Saul, extremamente belo, cheio do Espírito de Deus. Todavia, um dia ele se afasta e se torna tão drástico este afastamento de Deus que o verso 14 tragicamente relata dizendo: depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul,
um espírito mau o atormentava. Ei, Saul tinha o maior privilégio, cheio do Espírito de Deus, ungido pelo Espírito do Senhor. O resultado é que o orgulho e a soberba subiram ao seu coração e o lugar do Espírito do Senhor dirigindo a sua vida foi eliminado. O resultado é que demônios passaram a reger a vida do rei de Israel. Ei, ele tinha o cargo e perdeu a unção. Um dia ele recebeu a unção para exercer o cargo e, estando no cargo, perdeu a unção para ser instrumento do diabo. Sabe qual que é a moral da história aqui? É muito fácil ter cargo na igreja. Você é ancião da igreja, você é líder do trabalho missionário, do ministério pessoal, da escola sabatina, você é líder dos jovens, parabéns, você é diácono, parabéns, você é do ministério da mulher, coordena a recepção, parabéns, parabéns para todo mundo que tem cargo, você é pastor, parabéns, parabéns para todo mundo que tem cargo, ter cargo é legal, mas olha, este homem tinha um cargo e não tinha unção. Que adianta você ser líder se lhe falta a unção do Espírito? Lhe sobra o orgulho e a prepotência, mas a unção do Espírito não é uma realidade. Certamente, tendo o cargo e não tendo a unção, você não tem jurisdição legal para representar o reino de Deus nessa terra. O que me caracteriza como homem de Deus, o cargo que tenho? Eu sou homem de Deus porque eu sou pastor. Eu tenho o cargo, não tenha eu a unção, que adianta o cargo que tenho. Nos transformamos em apenas uma empresa, onde cada um tem um cargo, mas quando somos cheios do Espírito, aí não somos uma empresa, temos os cargos, mas temos a igreja de Deus presente, porque o que é vigente é a ação do Espírito. E o que precisamos? Precisamos de um telão de LED, precisamos de coisas sofisticadas para a nossa igreja, sim, precisamos de boas programações, semanas de oração, acampamentos, retiros, precisamos de tudo isso. Só que o que mais a gente precisa é o que menos a gente pede, é o que menos a gente clama: poder do Espírito Santo. Já imaginou que tipo de marido você seria se fosse cheio do Espírito Santo? A tua mulher não iria querer largar de você. Você já imaginou que tipo de mulher você seria se você fosse totalmente dominada pelo Espírito Santo? Certamente o teu esposo não queria te abandonar. Você não seria essa mulher chata, insuportável, horrorosa, e nem você esse marido insuportável que você se tornou, porque está ausente a presença do Espírito na sua vida. Já imaginou como seria o relacionamento de você com teus filhos, dos teus filhos para contigo, se todos fossem cheios do Espírito? Já imaginou como seria a igreja e a plenitude de ambiente celestial que predominaria aqui, se houvesse o agir pleno do batismo do Espírito Santo? E note que um dia nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Os discípulos também assim o foram. No entanto, Jesus disse: fiquem em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder. Sabe o que isso significa? Que um dia você passa pelas águas e foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas você precisa ficar constantemente na presença de Deus para ser revestido deste poder todos os dias. O quanto você esteve na presença de Deus hoje para estar cheio do Espírito? O quanto você esteve na presença de Deus nessa semana para estar cheio do Espírito? O quanto do Espírito de Deus se manifesta em você? O que se manifesta em você é uma maldita mágoa, um maldito ódio, um desejo de vingança, uma inveja absurda, sentimentos que são características da ausência do Espírito. Porque quando você está cheio do Espírito, a felicidade do irmão te alegra. O sucesso do outro te traz contentamento. Agora, que maldito espírito é esse que tem você, que quando fica sabendo do sucesso de alguém, isso te entristece? O que está sendo regido? Por quem está sendo regido o seu coração? E sabe o que me chama a atenção? Eu queria dar um pulinho contigo, sair da história do Saul e adentrar a história do Daniel. Se você for um pouco mais adiante no livro de Daniel, e nós vamos ao capítulo 6, que é o capítulo que nós mais conhecemos deste homem maravilhoso, você percebe que Daniel está na corte da Babilônia, mas agora ele foi dominado pelos persas.
e teoricamente ele deveria ser expulso da corte. No entanto, ele foi absorvido para fazer parte daqueles que estavam exercendo autoridade. O capítulo 6, que fala sobre Daniel indo para a cova dos leões, me traz um destaque, um detalhe que eu preciso chamar a tua atenção para ele. No versículo 3 do capítulo 6 é dito assim: então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Espírito excelente. Eu não preciso rezar a cartilha para você, você já está vendo em Daniel uma diferença que é causada pela presença do Espírito do Senhor. Isso aqui é tão marcante, isso daqui é tão forte, que quando você observa a declaração de Ellen White acerca deste capítulo, ela diz as seguintes impactantes palavras: enquanto Daniel manteve-se como conselheiro dos reis da Babilônia e da Pérsia, e por seu intermédio a luz de Deus foi mais elevada entre os círculos governamentais. Olha agora o que chama atenção: Satanás bem sabia que por causa da presença de Daniel, essa influência era restringida, seu poder, e isto o impedia de realizar os seus plenos desígnios do mal. E se você não entendeu, eu traduzo para você: o diabo não conseguia fazer o que queria na corte, porque havia a presença de Daniel, e havendo a presença de Daniel, havia a presença do Espírito do Senhor. Onde Daniel estava, o diabo não conseguia dominar o ambiente, porque tinha um homem cheio do Espírito ali. Você entendeu o que isso significa? Ei, pai, se você for cheio do Espírito de Deus, o diabo não domina a tua família. Ei, mãe, se você estiver cheio do Espírito de Deus, o diabo não consegue implantar os desígnios para destruir o teu lar. Se você na tua empresa for um indivíduo cheio do Espírito de Deus, o diabo pode até tentar dominar o ambiente com os instrumentos que ele tem ali dentro, mas todo exercício do mal é anulado, porque não é você que vive, Cristo vive em você. Nossa presença como embaixadores do céu anula o efeito das trevas que ao nosso redor se encontra. Isso é impactante demais, irmão. Tem noção do que isso significa? E enquanto Deus quer conceder o Espírito Santo para você, você está correndo atrás de outras prioridades da vida. O que mais Deus quer te dar é o que você menos pede. O que mais você precisa é o que você menos suplica. Batismo do Espírito Santo. Pastor, o que é batismo do Espírito Santo? A Bíblia define. Se você der uma olhada em Atos capítulo 2, você vai perceber que eles foram batizados pelo Espírito Santo, mesmo já tendo sido batizados nas águas. E esse batismo do Espírito Santo que eles receberam está relatado no capítulo 2, no verso 4. Eles clamam pelo poder do Espírito Santo. Aí é dito assim: e todos foram cheios do Espírito. Diga amém. Amém. Pastor, o que é batismo do Espírito Santo? A Bíblia acabou de definir. É o indivíduo ser cheio do Espírito. Eles foram batizados pelo Espírito Santo e todos foram cheios do Espírito. O que é batismo do Espírito Santo? É ser cheio do Espírito. Eu pergunto, você responde: o que é batismo do Espírito Santo? Finge que aprendeu, me convence aí, vai. O que é batismo do Espírito Santo? E eu quero te fazer uma pergunta: você é cheio de ódio, de inveja, de mágoa, desejo de vingança, ou você é cheio do Espírito? Ei, se você é cheio do Espírito, por que você está vivendo essa vida tão medíocre, tão miserável na presença de Deus? Se você é tão cheio do Espírito, que você está tão descomprometido com a obra do Senhor e preocupado tanto com os afazeres deste mundo? Se eu sou cheio do Espírito, porque sou um agente problemático em vez de ser um agente de solução. Ser cheio do Espírito produz frutos, sabia disso? Gálatas capítulo 5, verso 22, apresenta o fruto do Espírito. Se eu sou cheio do Espírito, tem um fruto. Não são frutos, está no singular.
É um fruto. Imagina uma tangerina com um monte de gomos. É um fruto só. Mas quais são os gomos? Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. É um combo, o combo do Espírito. Deus te batiza, Deus te enche, você se torna uma nova criatura. Você não se transforma em nova criatura, Ele te transforma em nova criatura através do batismo do Espírito. Amor, está faltando amor, não tem paz, não tem sido longânimo, benigno, não tem sido bondoso, não tem sido manso. Receba o batismo do Espírito Santo. Tu anda tomando muito remédio, talvez não precisaria se você fosse batizado pelo Espírito Santo. Amor, paz, longanimidade. E note, nisto conhecerão verdadeiramente os que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E para amar precisa ser batizado pelo poder do Espírito Santo. Quem deseja o batismo do Espírito Santo nesta manhã, diga amém. Amém. Agora note, todos foram cheios do Espírito, e o texto diz, e começaram a falar em outras línguas. Aí o mundo pentecostal enlouquece e diz que o resultado básico de ser batizado pelo Espírito é falar outras línguas. Bom, temos 20 manifestações do Espírito Santo no livro de Atos. Das 20 manifestações do Espírito Santo no livro de Atos, apenas 3 ocorrem a manifestação do dom de línguas. Atos 2, Atos 10 e Atos 19. As 3 vezes em que aparece o Espírito Santo proporcionando a manifestação dos dons de línguas, as 3 das 20, são para ocasiões específicas em caráter missionário, para alcançar o povo estrangeiro que não entendia o que estava sendo pregado. E note, foi uma capacitação do Espírito para alcançar pessoas que de outra forma não seriam alcançadas. Se a prova do dom do Espírito vem através do dom de línguas, nós temos um problema. Os pentecostais afirmam que a prova da existência do batismo do Espírito Santo é um dom de línguas, então nós temos um problema muito grande. Se fosse verdade esta declaração, nem Jesus teria o Espírito Santo, porque ele não falou em outras línguas. Por acaso Jesus não teve o Espírito Santo? O que foi aquilo? O céu se abrindo, a pomba descendo em formato do Espírito Santo em formato de pomba, o Espírito Santo descendo sobre ele, e o Pai dizendo, este é meu Filho amado em quem me comprazo. Quem tem a ousadia de dizer que Jesus não era dirigido pelo Espírito Santo? Quem tem a ousadia de dizer que o Mestre não era batizado pelo Espírito Santo? Óbvio que sim, e ele não falou em outras línguas. Significa que, de acordo com o argumento pentecostal, Jesus não teria o Espírito Santo? E o que dizer acerca da declaração de Paulo? Ele faz a listagem do amor em 1 Coríntios 13, e ele termina o capítulo dizendo, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. No entanto, o maior dos 3 é o amor. O amor é o dom supremo, não é o dom de línguas. E Jesus disse, os meus discípulos são conhecidos quando eles amam uns aos outros, não é quando eles falam em línguas uns com os outros. Falar em língua foi uma ocasião específica em 3 momentos singulares, Atos 2, 10 e 19. A prova de que você é cheio do Espírito é que você é uma pessoa bondosa. A prova de que você é cheio do Espírito é que você é uma pessoa paciente. A prova que você é uma pessoa cheia do Espírito é que você é uma pessoa perdoadora. A prova de que você é cheio do Espírito é que tu agrega pessoas, tu não espanta as pessoas. As pessoas têm prazer em estarem próximas a você e não preferirem ficar distante, porque você é nocivo, porque você faz mal, porque você espeta, porque você afasta. Ei, amigo, está na hora de perceber qual é o Espírito que dirige a tua vida. Você é alguém cheio do Espírito de Deus na casa de Deus, ou você está cheio do Espírito do demônio na casa do Senhor para minar a estrutura do Evangelho? Você precisa decidir de que lado que você está, porque há muita gente dentro da igreja, em vez de ter o Espírito Santo, está cheio do espírito do demônio para minar as estruturas da casa de Deus. E você precisa avaliar, porque você foi criado para ser uma bênção, não foi criado para ser uma maldição. E o Espírito Santo age ainda nos nossos dias, na vida daquele que permite.
E já imaginou que igreja poderosa seríamos se todos nós fôssemos cheios do Espírito? Já imaginou o quanto mais teríamos crescido, o quanto mais teríamos abalado a estrutura desse estado e deste país? Onde estão os crentes cheios do Espírito, que quando ajoelham o inferno treme, o diabo corre? Onde estão? Espero que estejam aqui nesta manhã, porque não há transformação de vida sem poder do Espírito Santo, não há salvação de casamentos sem o poder do Espírito Santo, não há desenvolvimento de fé sem o poder do Espírito Santo. O que Deus mais quer te dar é o que você menos pede. E como é que tu quer ter uma vida forte assim? Como é que você quer experimentar um reset assim? Uma mudança? Pastor, eu quero mudar de vida. Clama pelo poder do Espírito. Seja mais cheio do Espírito do que qualquer outra coisa. Coloca isso como prioridade da tua vida em nome de Jesus. Que adianta ter o cargo se perdeu a unção? Eu vejo o mover do Espírito em nosso meio ainda nos dias de hoje. Talvez não tão forte quanto Deus gostaria, mas existem gotas que caem, gotas que nos alegram. Eu estava pregando numa vigília lá em Salvador. Eu sou departamental de jovens para Bahia e Sergipe. Eu estava atendendo a demanda de um grande congresso, uma noite jovem de vigília, foi um momento muito especial. E eu estava sentadinho aqui na frente, nessa primeira cadeira, esperando a minha oportunidade para pregar. Eu era o terceiro e o último pregador, o pregador queria encerrar a vigília. A vigília estava rolando desde as 4 da tarde, ia encerrar 11 da noite, e eu estava sentadinho ali esperando a minha vez. Muita coisa linda já havia acontecido, muita gente havia cantado, muita gente havia pregado, Deus estava falando, Deus estava agindo. E eu fiquei me perguntando, Deus, o que é que eu vou falar no final dessa vigília que todo mundo já não tenha falado? O que eu vou dizer que as pessoas já não tenham dito? Como vou apelar em algo diferente que as pessoas ainda não tenham apelado? E a gente fica naquele conflito, porque o último a falar, todo mundo já disse tudo que tinha que dizer, e só sobra para você, para o final do culto, e você fica todo arregaçado. E eu fiquei pensando, o que eu vou fazer, meu Deus do céu? E clamando ali pelo poder do Espírito Santo, clamando pela iluminação, tinha uma mensagem preparada, e eu estou ali esperando na angústia que qualquer pregador fica, e desde as 4 da tarde, meu sermão era o último. Entrou uma mulher loura, pela porta de acesso, nós tínhamos 2.500 pessoas na nossa vigília, e ela veio rompendo a multidão pelo lado esquerdo daqui de quem fala, pelo lado de lá, eu estava sentado aqui, e ela chegou por aqui, veio rompendo a barreira, todo mundo, atravessou tudo isso daqui, eu estava sentadinho, escutando o Sérgio Saaz tocando, porque depois dele eu entraria para pregar. Já estávamos na parte final da vigília, era o momento que estava se aproximando para me pregar, o Sérgio estava preparando o ambiente para a pregação, a mulher passou, desapercebida, meio que discreta, e ela parou na minha frente, ajoelhou na minha frente, ela olhou para mim, eu olhei para ela inevitavelmente, os olhos arregalados, vermelhos, ela estava chorando bastante, e qual foi a minha surpresa? Essa mulher fechou a mão e me deu um murro, mano. Ela me deu um soco que explodiu aqui no peito. Buf! Eita! Ela armou o segundo para dar, eu fui, segurei a mão dela, segurei as duas mãos dela, começou a fazer força para cá, para lá. Isso aqui vai ser um escândalo, eu tenho que subir para pregar agora, a mulher está me batendo aqui, mano, que coisa louca. E eu tentando me abaixar ao máximo com ela, para todo mundo não perceber o que estava acontecendo, estragar a programação, já imaginou? Encerra a vigília, pastor rola na pancada com a mulher dentro do culto. Vai ser um escândalo, meu Deus. E eu orando pelo Espírito Santo e vem uma endemoniada me bater, mano. Senhor, eu quero a unção do teu Espírito, me dá um murro, mano. E a mulher bate forte, depois eu fui descobrir, ela era lutadora de Muay Thai, mano. Me acertou com força aqui no peito, eu falei, pelo menos não foi na cara, né? E fiquei segurando. Eu falei assim, tu tá maluca? Porque eu pensei, eu tá maluca, eu tô endemoniada essa peste. Eu falei, tu tá louca? E tentando ser discreto ao máximo, estava arrastando a porra, tu tá maluca. Ela falou, maluca não, eu vou arregaçar você na pancada, eu vim aqui para te bater. Eu falei, é o diabo. Eu falei, vai me bater por quê? O que eu te fiz?
Você não devia ter falado aquilo que você falou. Você não tem o direito de se meter na minha vida assim. Eu, cara, nunca vi a mulher na minha vida. O que eu falei que eu não devia ter falado? Como é que eu me meti na sua vida? Quando você foi lá em casa e falou um montão de coisa, você é muito abusado, como é que tu entra na casa dos outros para falar essas coisas? Você é muito folgado, tu tem que apanhar. Eu falei assim, mas quando que eu fui na tua casa? Nunca fui na tua casa, sem nem quem tu é, maluca. Aí ela falou assim, você foi na minha casa assim? Eu falei, mano, eu posso esquecer de muita coisa, mas na tua casa eu não fui não. Foi sim. Eu falei, não fui. E ela falou, quando que eu fui na sua casa? Na semana de oração jovem, a minha mãe ligou a televisão, assistiu a semana de oração toda pela internet, e você estava lá na minha casa gritando igual um maluco. Eu falei, por que você não desligou a sua praga? Ela falou, é que minha mãe é uma véia que gosta muito do senhor, e parece que eu tenho um clube de véia lá no Brasil, que gosta muito do meu ministério. Acho que a maior parte dos meus seguidores são as veinhas. Outro dia uma velha me abraçou, falei assim, agora eu posso morrer, eu conheci o senhor. Eu falei, não morre não, senão eu vou ser o culpado. A minha mãe fica te escutando, te acompanha em todo lugar que você vai. Eu falei, desliga a televisão. Ela falou, não vou desligar, é meu pastorzinho. E você não parava de gritar, eu tranquei a porta, você continuava gritando, e parecia que estava falando tudo para mim, você é muito folgado. Por isso eu vim aqui hoje, vou arrebentar você no pau. Aí eu falei, não vai não. Aí apertei ela com mais força ainda, botei ela aqui em frente e falei assim, quanto tempo que você está afastada da igreja, criatura? Ela falou, estou afastada há 10 anos, e não volta por quê? Ela falou, não sei. Então deixa eu te falar uma coisa, tu veio aqui me bater, mas na verdade quem te conduziu foi o Espírito Santo. Nós precisávamos nos encontrar, porque hoje você vai voltar para Jesus. Aí ela parou de lacrimejar, olhou assim para os meus olhos, e eu falei assim, tem alguma coisa que te impeça, Kelly, de ser batizada? Ela falou, não, nada me impede, eu não vivo maritalmente de modo ilegal com ninguém, não trabalho no sábado e tal. Fiz algumas outras perguntas para ela, eu falei, tudo bem, eu vou te largar, você não vai me bater, e no final eu vou batizar você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O teu problema não é comigo, o teu problema é com Deus. O Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para vocês se acertarem. Você aceita ser batizada? Ela falou, aceito. Então eu vou te largar, se me bater eu não batizo não. Aí larguei, ela baixou, se acalmou, e eu disse assim para ela, presta atenção no que eu vou te dizer, eu vou ali pregar, vou contar para todo mundo o que tu fez comigo, e no final eu vou batizar. Se tu não batizar, o pessoal vai te lixar aqui. Brincadeiras à parte, o seu castigo vai ser voltar molhada para casa, Kelly. E ela é muito esperta, morava perto do auditório, mandou as amigas irem em casa buscar uma roupa para ela, e no final do culto eu batizei a Kelly e mais 11 pessoas além dela, para a honra e glória de Jesus. Deixa eu te mostrar a foto da Kelly sendo batizada. Foi um momento muito especial. Ela foi para me bater, mas o Espírito Santo aqui a nocauteou. Em nome do Senhor. Obrigado, pode tirar a foto. O Espírito Santo ainda age. De um jeito estranho, às vezes, mexendo completamente com as estruturas da nossa vida, mas ele ainda age na vida daquele que permite. Sabe por que Deus não está conseguindo fazer mais com você e por você? Porque você não está sendo acessível. E se existe algo que nos dá uma compreensão muito adequada do trabalho do Espírito, eu gosto muito de usar esse processo pedagógico. Eu queria até pedir para o meu pianista ficar aqui em pé na minha frente, aqui do meu lado esquerdo, para que você pudesse me ajudar nessa ilustração. Eu estava olhando aqui para o meu público aqui, para pensar em alguém que seria adequado. Eu não conheço ninguém, eu não sei o nome de ninguém, nem do pianista eu sei o nome. Fica aqui do meu lado aqui. Obrigado. Você vê o que o pecado fez comigo, né? Lourinho, como é que é seu nome? Samuel? Me ajuda aqui, Samuel, por gentileza. Vem cá, você que parece um príncipe nórdico, vem cá. Fica do lado de cá, ok?
Então, a título de ilustração, eles não vão precisar falar coisa alguma. É só para a gente ilustrar o que acontece com o movimento do Espírito Santo. Esse aqui, o nome dele é Adão, não é mais Samuel. Como é que é o nome dele? Adão. Você é casado? Não. Não? A futura Eva está ali? Está ali, né? Abençoa, Jesus. Então, esse aqui é o Adão, o marido da Eva, que vive no Jardim do Éden. Como é que é o nome dele? Obrigado. Esse aqui é o segundo Adão. Ok? Como é que é o nome dele? Você sabe que segundo Adão é um dos nomes que Jesus recebe dados por Paulo. Paulo chama Jesus de segundo Adão, porque esse aqui é o Adão que veio para continuar aonde o outro falhou, para mostrar que é possível ser vencedor se tiver uma atitude diferente do que este teve no jardim. Primeiro Adão, segundo Adão. Adão, segundo Adão. Estabeleça um comparativo na sua mente a partir das informações que temos na Bíblia. O primeiro Adão está morando num jardim. Nome do jardim? A palavra Éden significa delícia. O que significa Éden? Delícia. Ei, paga aluguel? Não. IPTU? Não. Paga mortgage? Não. Paga taxa de luz? Não. Internet? Precisa colocar grade para não ser assaltado? Não. Lugar agradabilíssimo. Não é calor e não é frio. É o clima perfeito. Jardim do Éden, uma delícia. Este daqui, 4.000 anos depois, ele está num deserto. Ei, o clima é inóspito, a temperatura é alta e você percebe que ele não usou protetor solar. Olha a diferença, o que aconteceu. Ele deu uma queimadinha. Então você percebe que ele está no deserto. Esse aqui está bem alimentado, como vocês podem ver, né? Esse aqui está precisando de uma cesta básica. Vamos ajudá-lo aí. Então você percebe, primeiro Adão, segundo Adão. Jardim, clima perfeito, deserto, clima inóspito. Esse está bem alimentado, esse não come há 40 dias. Resultado, as diferenças são grotescas, são alarmantes. O diabo olhou para esse daqui e falou assim, o que eu vou oferecer para esse cara que ele não tem ainda? Ele tem tudo do bom e do melhor. Este daqui está cheio de necessidades, ele está com fome, ele está debilitado fisicamente. Os estudiosos dizem que quando você deixa de comer por 40 dias, a partir do 10º, o corpo começa a cortar funções estratégicas para economizar energia, para você sobreviver por mais tempo. Uma das funções que o corpo corta é a visão. Corta para economizar energia. Se isso é verdade, a partir do 10º dia ele está cego, suas forças estão sendo minadas, está totalmente fraco. E você olha esse aqui no conforto e você vê o que vai ser oferecido para que ele caia, já que ele tem tudo. E esse aqui totalmente frágil, esse aqui sem apresentar fragilidades. Aí quando você olha a cena do conflito, é muito claro, esse que não precisava nada, tinha tudo para vencer, perdeu. Este que tinha tudo para perder, venceu. Qual é a diferença básica entre um e outro? O que tinha que ganhar, perdeu, e o que tinha que perder, venceu. Por quê? Qual a diferença? A diferença reside no capítulo 4, no verso 1 do Evangelho de São Mateus. A Bíblia diz que Jesus foi expelido, foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Se liga nisso aqui, meu irmão. Você pode estar vivendo no jardim, mas cheio de si mesmo, você vai cair com facilidade. Melhor do que viver num jardim cheio de si mesmo, da sua própria vontade, é melhor que você esteja no deserto, vivendo um caos, mas conduzido pelo Espírito. Esse aqui venceu, porque em meio a todas as dificuldades, continuou sendo conduzido pelo Espírito. Esse aqui perdeu, porque em meio a todas as facilidades, preferiu ser conduzido por sua própria vontade. Eu quero te perguntar nessa manhã, exatamente uma pergunta para esta semana, exatamente uma pergunta para toda a tua vida. O que você quer que esteja regendo a sua vida? O Espírito Santo de Deus, mesmo em meio ao pior deserto que você esteja atravessando? Ou você quer viver conduzido por si mesmo nos palácios que você anda construindo para você? O que faz a diferença no percurso neste mundo não é se você está no jardim ou se você está no deserto. O que faz a diferença é se eu sou cheio do Espírito ou se eu sou cheio do meu ego.
do meu orgulho. Qual é a tua prioridade em oração nessa semana? Qual é a tua prioridade em oração a partir de hoje? Você quer o batismo do Espírito Santo tanto quanto Deus quer te dar? Se você passar a desejar o batismo do Espírito Santo tanto quanto Deus quer te dar, significa que você será cheio do Espírito. E aonde você está cheio do Espírito, as obras do mal são anuladas, porque não é você, mas que vive, Cristo vive em você. E a última coisa que eu quero te dizer para conduzir para a parte final é que Elias, no Monte Carmelo, travou uma batalha sensacional, e é o terceiro e último personagem que uso hoje. Lá em 1 Reis, no capítulo 18, verso 31, no desfecho final da batalha contra os profetas de Baal, a Bíblia diz no verso 31 que antes de cair fogo do céu, e você lembra que em Atos 2, fogo também foi o símbolo da presença do Espírito. O Espírito Santo caiu sobre os discípulos em formato de línguas de fogo. Aqui no Carmelo, a briga está sendo em função do Deus que manda fogo. Quem vai mandar fogo? O Deus de Elias ou o Deus chamado Baal? O Deus que responder por fogo demonstra o poder, demonstra a presença e demonstra a glória. O fogo tem símbolo de poder, presença e glória. Tem fogo de Deus, tem poder de Deus, tem presença de Deus, tem glória de Deus. Tem fogo de Baal, então é poder, presença e glória de Baal. E a batalha começou. Os adoradores de Baal clamaram pela manhã toda e não teve fogo, não teve poder, não teve presença, não teve glória. Elias, antes de clamar pelo Espírito, juntou as pedras, reconstruiu o altar. Coloca isso na sua cabeça em nome de Jesus. 12 pedras, cada pedra uma tribo. Tem que juntar. Tu quer poder de Deus, tu quer presença de Deus, tu quer glória de Deus, tem que juntar. Que história é essa que cada um vai para um lado? É uma tribo para um lado, é uma tribo para o outro, é outra para o outro lado, é jovem que não se une com adulto, adulto que não se une com outro, é irmão que não se fala, é parente que briga, é parente que se vive 3 anos sem falar com alguém da tua família. Aí tu quer poder de Deus, tu quer fogo de Deus, tu quer glória de Deus, dá licença, irmão. A única coisa que vai se manifestar na sua vida é o poder de Satanás. Porque se você quer poder de Deus, presença de Deus e glória de Deus, tem que juntar as pedras. Está sem falar com teu filho? Se reconcilia com ele. Está sem falar com o irmão da igreja? Se reconcilia. Ah, mas eu estou certo. Não interessa quem está certo ou quem está errado. Tem que haver reconciliação, porque não há poder de Deus para as pedras que estão afastadas. As pedras se juntaram. Você não entende que você vai ter a plenitude do Espírito só no dia que você parar com essa intriga com as pessoas que você mantém hoje? 2 meses, 2 anos, 3 anos sem falar com o irmão da igreja, sem falar com membros da tua família, brigaram por uma bobagem cuja bola de neve se cresceu e hoje nos transformamos em pessoas que nem nos dirigimos à palavra, nem nos tratamos com gentileza, e ainda você quer o poder do Espírito Santo? Deus não manda fogo sobre altar destruído, as pedras precisam se unir, a igreja precisa se unificar. Tudo que o diabo quer é dispersar o povo de Deus, e tudo o que Deus deseja é unir sua igreja e derramar o Espírito sobre ela. Elias juntou as pedras, o fogo caiu, poder, presença e glória. Perdoemo-nos uns aos outros, paremos de disputar quem é que tem a razão, vamos nos unir em torno de um só propósito, e haverá fogo de Deus sobre essa igreja. Poder, presença e glória do Eterno. O mundo vai olhar para a gente e perceber que não somos mais nós que estamos vivendo. Cristo vive em nós. Há muito mais que o Espírito Santo quer fazer utilizando a sua igreja do que simplesmente uma reunião de culto. Deus quer te usar fora dessas 4 paredes para você abalar a estrutura de onde você põe a planta dos teus pés. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar como usou o menino Péricles. Eu encerro contando a história dele. O Péricles eu conheci tem poucos meses. Eu fui visitá-lo em sua casa, ele mora numa casa muito humilde, muito simples. Ele mora em Mata de São João, no litoral norte da Bahia. E ele pertence a um clube Sol Nascente. O menino tem 11 anos de idade.
Mas você lembra da profecia sobre o poder do Espírito Santo direcionado às crianças? Pois é, às vezes o que um adulto faz, uma criança demonstra para ensinar-nos que poderíamos fazer mais e melhor. 11 anos de idade, garoto que estuda numa escola pública municipal, lá em Mata de São João. A professora dele, adventista do 7º dia, irmã Simone, professora da escola municipal. A irmã Simone passou a observar mais o Péricles e entendeu que deveria convidar aquele menino para ser um desbravador. Menino muito bem comportado, menino muito bem educadinho, a despeito da situação cultural que vive. Parecia um lírio no meio de um pântano. E ela, Péricles, eu quero apresentar para você o Clube dos Desbravadores. E ela contou sobre o clube, o Péricles se empolgou. E o Péricles passou a frequentar o Clube dos Desbravadores, só que escondido da mãe. Porque a mãe é pentecostal. E a mãe sempre disse e sempre acreditou, a igreja adventista é uma seita. Longe dessa gente, é do diabo. Essa gente é perigosa. Nós somos perigosos mesmo, irmão. Eu sou perigoso. Tem algum perigoso aqui nessa manhã? Mas o perigo que eu apresento é para o inferno, em nome de Jesus. Afasta dessa gente que é perigosa. Aí, para ele ia escondido. Ele mora num bairro relativamente tranquilo, ali no interior, em que é comum o filho dizer para a mãe, vou brincar ali na rua. E fica na rua o dia todo. Então ele dizia, vou brincar na rua, Clube dos Bravadores. Vou brincar na rua, Igreja Adventista. Ele passou a frequentar a Igreja Adventista e o Clube dos Bravadores. Quando a mãe descobriu, a Cristina, pentecostal, cara, a Igreja Adventista como seita, ela deu uma coça no menino de 11 anos. Bateu e disse, nunca mais vá a esta seita. Não se misture com essa gente, não procure essa gente. Você quer ir para a igreja? Vá para a minha igreja. Ele tomou uma surra memorável, mas isso não o fez desistir. A mãe vacilava, ele ia para a reunião do clube, a mãe descobria, era uma outra surra. E esse menino passou a apanhar quase que toda semana por causa da ida dele à igreja. E ele não desistia de ir por causa de uma surra. E você está desistindo de vir porque alguém olhou atravessado para você. Você está desistindo de vir porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você planejou. Ele tomava uma surra e não desistia. Um dia a mãe dele virou e falou assim, toma esse dinheiro aqui, vai ali no mercado comprar isso para sua mãe. Só que era sábado. Ele virou e disse, mãe, eu não vou porque hoje é sábado, eu sou adventista do 7º dia. Como é que é? Eu guardo o sábado. Tu guarda o sábado? E ele tomou a pior surra de todas. E todo sábado ele passou a ficar trancafiado no quarto dele, em sua casa, sem poder sair. A mãe o prendia no quarto e só o soltava depois do pôr do sol. E na porta ficava gritando, tá aí o teu sábado, ó, guarda teu sábado aí, não é isso aí o teu sábado? Tá bom o teu sábado? Ficava debochando dele. Sabe o que o Péricles fazia? Durante a semana, 11 anos de idade, algumas vezes a mãe acordou durante a madrugada e tomou um susto que o menino estava do lado da cama dela. Sabe o que ele estava fazendo? Ajoelhado, com as mãos estendidas sobre a cabeça da mãe e orando pela mãe. A mãe, não é possível. E ela resolveu tomar uma atitude. Eu vou tirar ele da escola, porque é a professora que está enchendo ele, a cabeça dele com esse negócio de adventista. Vou mudar de escola, vou colocá-lo na escola onde eu trabalho, pensou a Cristina, a mãe do Péricles. Tirou o menino da escola, levou o menino para a escola onde ela trabalhava, matriculou o menino na série que ele frequenta, e quando chegou lá, descobriu, ao conhecer a nova professora, que a nova professora também era adventista do 7º dia. Bem feito. E pensa que parou por aí?
A professora Silvana da escola anterior foi transferida e recebeu a transferência para a escola onde o Péricles havia mudado. Agora, ao invés de ser uma professora, eram 2. Oh, glória! A mulher quase infartou, a dona Cristina. Ela ficou tão louca que ela disse para o filho assim: está proibido de falar com as professoras. Como é que tu é aluno de uma escola que tu não pode falar com a professora? Que retardadice é essa? E ela realmente saiu do seu ponto de equilíbrio, não sabia mais o que fazer. Batia no menino e o menino continuava indo da igreja. Prendia o menino, mas o menino continuava amando a igreja. E ela estava odiando cada vez mais a igreja adventista. Mas o Espírito Santo age na vida do coração sincero que se abre para Ele. O Péricles passou a viver uma vida de oração, de intercessão pela mãe, aos 11 anos de idade. A oração intercessora, ela move o braço de Deus. E às vezes Deus age de um jeito que ninguém entende. O Péricles passou mal na escola e ele desmaiou. As professoras, entre elas professoras adventistas, socorreram ele e ele estava desacordado. A mãe foi chamada do seu setor de trabalho, ficou apavorada quando viu o filho naquele estado e conduziram o filho ao posto médico mais próximo da escola. E ele foi atendido, exames foram feitos e o médico identificou rapidamente que tratava-se do apêndice. O apêndice havia estourado, supurado, não sei muito bem o termo, e precisava fazer cirurgia urgente porque ele estava correndo o risco de morrer. A mulher entrou em desespero, a mãe. Ela se ajoelhou ao lado da cama do filho e clamou: Deus, por favor, salva meu filho. Não deixe o meu filho morrer. Se o Senhor salvar o meu filho, eu deixo ele seguir o caminho que ele quiser, a igreja que ele quiser, onde ele quiser. Mas salva meu filho. E o Péricles, ouvindo a mãe orar, disse: mãe, eu vou sair dessa e vou batizar na igreja adventista do 7º dia. E agora que você colocou diante de Deus, eu quero ver só o que a senhora vai fazer. E ela: tá, meu filho, depois a gente conversa sobre isso. O problema de estar internado lá na Bahia é o seguinte: você fica num postinho do bairro onde você mora e o postinho entra em contato com o hospital. E o hospital é que autoriza o seu deslocamento do postinho para você ir ao hospital fazer cirurgia. Isso se chama regulação. E normalmente isso demora demais. Demora de 20 a 30 dias para surgir a vaga e fazer a cirurgia. O menino não tinha esse tempo. Ele precisava operar urgente. A igreja se reuniu em oração sem que a mãe do Péricles soubesse. As professoras agilizaram a igreja na corrente de oração. E é um adventista que conhece outro adventista, que tem um parente ali, que conhece uma outra pessoa ali, que conhece outra pessoa ali, que vai conhecendo, que vai conhecer o povo adventista para conhecer gente. E chegaram ao secretário de saúde, contaram a história do menino, pediram misericórdia, a igreja estava intercedendo. E o secretário emitiu um comando de transferência, e o que deveria demorar de 20 a 30 dias durou apenas 6 horas. O Péricles recebeu a ordem de transferência para sair do posto e se direcionar ao hospital para fazer a cirurgia em caráter emergencial. Puseram-no na ambulância, transferiram ele para o hospital, e quando ele desceu na maca, ele pulou da maca e começou a caminhar. Aí a doutora olhou para ele, que estava aguardando ele, ao recebê-lo na ambulância, e viu ele caminhando na direção dela. Ela olhou os exames, tem que fazer cirurgia, olhou para ele: você que vai fazer cirurgia? Aí ele deu um sorrisão e falou: sim, sou eu. Ela falou assim: tem que fazer cirurgia. Não tem que fazer cirurgia. Tem que fazer cirurgia. Não tem que fazer cirurgia. Menino, tu está se sentindo bem? Aí ele deu um sorrisão e falou: tô. Ué, não era para você estar com dor? Não estou sentindo mais dor. Deixa eu ver aqui a região. Mas era para estar inchado, não está? Aqui está dizendo que você tem que operar, mas vou fazer novos exames. Repetiu todos os exames. O exame de ontem dizia que ele precisava operar urgente.
E o exame do dia seguinte dizia que ele não precisava mais de cirurgia. Aí o médico do posto ficou indignado, porque parecia que ele havia cometido um erro grotesco. E ele entrou em contato, mas tem que operar esse menino, olha os exames dele de ontem. Aí a médica, mas olha os exames dele de hoje, mas olha o de ontem, mas olha o de hoje. E o que vale é o de hoje. Esse menino não vai ser operado, volta para casa, menino. Aí o médico falou, mas eu não estou entendendo nada. Aí o Périx, eu sei. É o poder de Deus agindo na minha vida. E ele virou para a mãe, lá no hospital, e disse, eu vou batizar. Chegou o dia do batismo, o Périx foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? A mãe foi convidada para assistir, mas pensa numa mulher com raiva, mano. Mulher sentada no último banco, não queria conversa com ninguém, aquela cara de quem foi batizada no suco de limão, cara emburrado, um bico desse tamanho, não queria cumprimentar ninguém, falar com ninguém. O Périx foi batizado, a mãe revoltada. Quando o pastor perguntou, você quer que alguém entregue o teu certificado e a Bíblia, eu falei, quero, a minha mãe. Aí ela levanta lá, vem marchando, pisando firme, bufando, parecendo um tribufu. Uma raiva dos infernos, entregou a foto, ela está assim, ó, coisa mais horrível do mundo. E aí, Périx foi batizado, para a honra e glória do Papai do Céu. Espírito de Deus agindo nas crianças, já que os adultos não permitem, Deus tem que usar alguém. Talvez você seja um adulto, não anda permitindo, e teu filho está falando contigo em nome do Espírito de Deus, você não está dando atenção, hein? As crianças estão sendo mais solícitas à voz do Espírito do que os adultos que se acham tão maduros e tão espertos. O Périx começou a adotar um estilo diferente. Antes ele chegava em casa, contava, foi uma bênção a igreja, foi legal demais, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ele parou. Ele chegava em casa e a mãe, que estava acostumada a ouvir isso, perguntou, e aí filho, como é que foi a igreja hoje? Ele falou, foi legal. Mas ele nunca dizia legal, ele contava tudo, detalhe por detalhes. Tá bom. E aí filho, como foi o desbravador hoje? Foi legal. Legal. E aí filho, como foi o sábado hoje? Foi legal. Mas filho, você só fala legal? Antes você me contava tudo com detalhes e tal, o que está acontecendo lá? Ele, foi legal. Se tu quer saber, vai lá para ver. E ele adotou essa técnica missionária, que sei lá quem foi que ensinou isso para ele. E toda vez que a mãe perguntava, vai lá para tu ver se tu quer saber. E a mulher ficou louca de curiosidade. E um dia o clube teve uma atividade na praça, ia passar o domingo na praça, num parque. E ela foi sorrateiramente atrás do filho e ficou de longe observando a atividade do clube. E ela viu de longe como é que os líderes estavam cuidando tão bem das crianças, tão bem do próprio filho dela, com tanto carinho, como as crianças estavam felizes em estar participando de tudo aquilo ali. E ela percebia que o filho dela estava mais feliz naquele ambiente do que na sua própria casa. E ela começou a refletir na qualidade dela como mãe. E o pessoal do clube percebeu que ela estava ali e a chamou. Silvana, vem cá. Silvana não, Cristina, vem cá. Cristina, olha aqui, ó. Somos muitas crianças e estamos precisando de mais adultos para nos ajudar. Você não quer fazer parte aqui do grupo de apoio para poder ajudar o desenvolvimento do clube, nas atividades, especialmente quando a gente sai? Ela constrangida, não, eu ajudo sim, vocês estão fazendo tanto pelo meu filho. E ela passou a ajudar em todas as atividades externas. Daqui a pouco ela passou a assistir todas as reuniões do clube. Daqui a pouco ela teve que frequentar a classe bíblica do clube. Daqui a pouco ela passou a vir no sábado de manhã, porque o clube sempre tinha uma atividade por clube no sábado pela manhã na igreja. E daqui a pouco ela estava frequentando a igreja no sábado, daqui a pouco ela estava frequentando a igreja no domingo, daqui a pouco ela estava frequentando a igreja na terça-feira, e daqui a pouco ela está dentro do tanque, sendo batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus batizou o filho, batizou a mãe. Mas pensa que acabou por aí? O Espírito Santo trabalha de um jeito extraordinário. A mãe do Périx é separada do marido. Separada por briga, por incompatibilidade.
Porque a mulher era chata que só Jesus na causa para aguentar, irmão. Pensa numa mulher perturbada, nervosa. E ela falou: pastor, eu expulsei meu marido com esse meu temperamento horroroso. O Périx ligou para o marido dela, para o pai dele, o marido dela. Eles moram lá na Bahia e o marido mora em Florianópolis. Tu vê que ele quis ficar distante mesmo. Pai, eu estou frequentando a igreja adventista, aconteceu isso. Pai, eu já estou levando a minha avó para a igreja, a avó do Pérez está frequentando a igreja também. Pai, eu estou levando meu irmão. Pai, eu estou levando a minha mãe também, ela está frequentando a igreja. E ela batizou, pai. O pai, como é que é? Batizou, pai, só tem que ver, a mãe é outra. Ele, não acredito. Pai, vai na igreja adventista aí onde o senhor está. Tu acredita que o pai do Périx passou a frequentar a igreja adventista lá em Florianópolis e final do mês de outubro, agora ele está sendo batizado? Pensa que acabou? Pai do Péricles voltou a conversar com a mãe do Péricles. Conversa vai, conversa vem, você está tão diferente, você está tão calma. Ela é o Espírito de Deus na minha vida. Eu estou gostando de você assim. Eles não são separados no papel, haviam se separados apenas dele ir para bem longe. E eles estão reativando o casamento. Aí o Périx disse assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A ação do Espírito Santo na vida de uma criança, porque um adulto resiste, enquanto uma criança foi solícita. Até quando você vai ficar dando essa daí de adulto resistente à voz do Espírito? Onde é que você acha que você vai chegar com isso? Você está perdendo a tua família, teu casamento está indo pelo ralo, está perdendo os teus filhos, não se sente uma pessoa salva. Até quando você vai resistir à voz do Espírito Santo? Só porque está vivendo num jardim, num determinado conforto que no Brasil você não tinha e aqui você tem, você acha que por causa disso pode viver segundo a tua vontade igual o Adão? Você não chegou à conclusão, ainda não percebeu que é melhor estar num deserto, comendo pão que o diabo amassou, mas cheio do Espírito Santo, do que num jardim cheio de dólar no bolso e perdido, meu irmão? Ei, tem algumas coisas na sua vida que precisam ser resetadas urgentemente, especialmente a tua prioridade. A tua prioridade a partir de hoje significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Outras coisas serão acrescentadas, mas mesmo assim, se Ele quiser, se Ele não quiser, a graça dEle já nos basta. Quando é que você vai aprender o que é prioritário de verdade, o que é importante de fato? Está correndo feito louco atrás dos dólares deste mundo e ficando cada vez mais distante de Deus e da salvação. E você acha que isso é sensato? Você acha que isso é maduro? Você acha que isso é prudente? Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dar uma sacudida, para calibrar a rota da sua vida em direção à salvação. O caminho é estreito, mas é o único que conduz à salvação. Deus está te chamando nessa manhã para viver uma vida dirigida pelo Espírito, onde o teu eu morre e a vontade dele prevalece, mas isso vai te dar uma paz que excede todo entendimento. Algumas pessoas vão dizer que você está louca, você está louco. Mas o que é loucura para os homens é sabedoria para Deus. Eu quero clamar nessa manhã pelo poder do Espírito Santo. A canção que você vai escutar agora é exatamente o sinônimo desta súplica que a Beatriz vai cantar. A igreja que conhece esta canção vai também transformar esta súplica no seu pedido de oração enquanto canta junto com a Beatriz. Mas eu não vou encerrar esse culto sem um apelo específico. Você que está distante de Deus e precisa voltar. Você que ainda não passou pela experiência das águas e precisa se preparar
o Espírito Santo não te conduz a uma outra coisa a não ser uma vida de compromisso com Deus. E você pode até rejeitar o meu chamado nessa manhã, mas isso não tem nada a ver comigo, porque não sou eu que estou te chamando. Eu já aceitei. A tua vida é contigo. Nós estamos orando para você, por você nessa hora, para que você se erga desse banco, se dirija até o altar e diga: eu quero ser de Jesus. Eu quero me preparar para ser batizado. Eu quero viver uma vida cheia do Espírito. Ainda que seja no deserto, eu quero ser cheio do Espírito. Pastor, ora por mim. Eu quero orar por você. Você só tem que tomar uma atitude: se levantar de onde você está e vir aqui ao altar do Senhor. Ah, mas eu tenho vergonha. Vergonha é você continuar na vida que você está. Vergonha é continuar perdido do jeito que você se encontra. Você só levanta e vem ao altar do Senhor em nome de Jesus. Salva de palma para ela que se dirige. Só levanta e vem. Enquanto estivermos ouvindo juntos e cantando juntos essa canção, a igreja vai se colocar em pé como súplica que cada um de nós fazemos pelo batismo do Espírito Santo. E você vai ter a coragem de fazer o que você precisa fazer: confessar Jesus publicamente. Ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Como é que eu confesso publicamente? Só levanta e vem. Tudo que nós vamos fazer é orar por você, para que você seja alguém que viva cheio do Espírito Santo. Levanta e vem em nome de Jesus. Enquanto ouvimos essa canção, a igreja põe-se em pé. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti.
ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Clama, Só clama. Deus sabe a dor É o que Ele mais quer te dar. estou sentindo. É o que menos a gente pede, Meu coração mas é o que mais Ele quer te dar. está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém. A Judite vocês já conhecem, ela quer batizar já tem um tempo, mas tem um paizinho aí que está com o coração bem duro. Nós vamos orar essa semana para Deus moer o coração desse pai. Mas vai moer com força. Giovanni é o nome dele? Onésimo. Mas vamos bater com força nesse coração, até estourar. Podem orar pelo Onésimo, sim ou não? Sim. Pastor, nós temos que visitar esse Onésimo aí, né? Vamos pegar esse coração dele e dar uma espetada aí. Traz o Onésimo aí um dia dessa semana, tá joia? Especialmente para ver que a filha já está com segurança do lado. Aí sabe cuidar da ovelha, menino. Aí sabe. Ei, Andressa, né? A Andressa, ela está estudando a Bíblia sozinha. Ela tem orado bastante. Ela falou assim: eu quero ser membro dessa igreja. Quem ficaria muito feliz de recebê-la como membro dessa igreja, levante sua mão e diga amém. Tá vendo aí? Ó. E ela já veio aqui com uma irmã que vem de São Paulo. Está por aqui. Não conseguiu transferir a cartinha ainda, né? Mas está no processo. O pastor vai conversar contigo para viabilizar tudo isso, que nós também queremos que você seja membro aqui. Não é membra não, porque não existe membra, né? Ah, pastor, eu quero ser membra. Não tem membra. Todos somos membros da igreja. E você vai ser membro da nossa igreja também, em nome de Jesus. E ela está com algumas dúvidas, pastor, mas é dúvida que se a gente sentar, resolve fácil. Eu creio que essa semana vai ser seu batismo em nome de Jesus. Não vamos colocar a carruagem na frente dos bois, mas vai dar tempo da gente conversar bastante. Pastor, eu também queria que o senhor orasse por mim em especial. Eu preciso desse poder do Espírito Santo agindo na minha vida. Eu preciso voltar para a casa do Pai. Eu preciso me reatar com o Pai. Você se levantou, você cantou, mas você não veio aqui. Ah, pastor, eu estou com vergonha. Vergonha é continuar do jeito que está. Há mais alguém que gostaria que nós orássemos por você? Fica aí parado não, vem aqui, irmão. Eu sou feio, mas não mordo. Vem cá que eu quero orar por você em nome de Jesus. Há mais alguém? Você pode ajudar conduzindo o seu amigo, a sua amiga. Às vezes ele não quer vir sozinho, vem acompanhado de você, né? Dá aquela força para ele ou para ela. É o importante contar com o apoio de alguém nesse momento, em nome de Jesus. Temos mais pessoas aqui se aproximando. Uma salva de palmas para essa moça simpática que se aproxima. Pode vir aqui em nome de Jesus. Que bom te receber. Como é que é seu nome? Oi? Silene é de onde, Silene? De Rondônia. Está aqui há quanto tempo? 3 anos. Frequenta aqui? De vez em quando? Está retornando no dia 23. Mas vai retornar com a vida em dia, em nome de Jesus. Vamos orar por você. Deus abençoe. Salva de palmas aqui para nossa amiga. Há mais alguém? Pastor, quero o Espírito Santo na minha vida. Vem aqui, meu filho. Vem aqui em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Deus tem uma obra muito especial para fazer na sua vida, que depende muito mais de você do que dele. Ele está disposto o quanto você quer. Pense nisso. A despeito de todos os seus afazeres dessa semana, a despeito de todos os compromissos que você possui, do seu horário de trabalho, do seu cansaço,
Vem andar essa segunda milha, vem participar da semana conosco aqui. Que Deus repreenda a polícia aí onde quer que eles estejam, para perturbar a vida do crente nessa semana. E que tenhamos uma semana muito especial em nome de Jesus. Vira para o teu irmão, dá um abraço nele e diga assim: que você seja cheio do Espírito. Amém. Vamos orar? Deus querido, a gente já perdeu muita coisa nessa vida. A gente já perdeu dinheiro, a gente já perdeu saúde, já perdemos oportunidades, já perdemos relacionamentos. Mas a gente não pode perder o mais importante, a unção do teu Espírito. E foi exatamente isso que o Saul perdeu. A gente não quer perder. Se temos sido insistentes para rejeitar a voz do teu Espírito, perdoa-nos e ajuda-nos a viver em função do teu chamado. Mesmo que estejamos no meio do deserto, sofrendo tudo que o deserto oferece, é melhor ser cheio do Espírito no deserto do que cheio do nosso orgulho no jardim. Obrigado porque teu Espírito Santo ainda se move dos modos mais inusitados possíveis. A Kelly me agrediu num culto e o Senhor tocou o coração dela e ela foi batizada e está uma bênção na igreja até hoje. Obrigado pela vida e o testemunho do Péricles, tão pequeno e tão cheio do Espírito, dando testemunho para que nós adultos sejamos dependentes do Senhor, tanto quanto ele foi e tem sido. A casa dele foi reedificada pelo milagre que só o Senhor pode fazer. Reedifica a nossa casa também, Senhor. Salva a família, salva o casamento, salva o relacionamento com os filhos. E se existe alguma pedra aqui que está separada da outra, impedindo que o fogo caia, não sentindo o teu poder, a tua presença e a tua glória por causa das dissensões entre os irmãos, que isso acabe. Que teu Espírito tome conta do nosso coração, que haja cura para a nossa alma, cura para os nossos relacionamentos, que possamos parar com essa bobagem de ficar entregado dos outros sem se falar por anos e anos, tempos e tempos, impedindo a Deus que o verdadeiro cristianismo seja praticado. Quebranta o coração de todos nós pelo teu Espírito. A gente sempre te pede emprego, a gente sempre te pede cura, a gente sempre te pede ajuda para regularizar documento, a gente te pede um monte de coisa, mas hoje a gente não quer te pedir nada disso, a gente quer te pedir o mais importante, o que o Senhor mais deseja dar. Só queremos uma coisa: batiza-nos com o teu Santo Espírito, derrama sobre nós o teu poder para sermos tuas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia até os confins da terra. Nas tuas mãos nos colocamos, que seja uma semana onde sintamos o agir do teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. E teu povo diz...